Bom, pessoal, é uma alegria muito grande para mim poder estar aqui falando sobre a raça, cujo envolvimento tem sido um desafio, um sonho realizado, e agradeço muito a CBKC pela oportunidade de estar aqui podendo dividir os meus conhecimentos com vocês, que são conhecimentos dessa vida e a gente está sempre aprendendo, né? Eu vou falar para vocês um pouquinho do padrão, alguma coisa da minha experiência vai estar anotada entre os comentários e depois eu estou aberto a perguntas. Obrigado a todos desde já e vamos lá. Bom, desde os anos de 1350, 1400, há registros de cães uns cães com um tipo específico, orelhas longas, franjadas, franjas nas patas, mas, sobretudo, eles tinham uma energia incessante, uma habilidade para funcionar em grupo, incansáveis, uma alegria extremamente afetuosos e uma aptidão para caça. E foi exatamente esse tipo de cachorro, que eram os spaniels, né, que começaram a ser olhados e a ser preferidos para as atividades de caça, que sempre, durante muitos anos, nos dois continentes, era um esporte, né, um hobby, um motivo de muitas atividades e de muito investimento. Né? A gente tinha, obviamente, uma preferência pelos spaniels de tamanho maior para caças maiores, né? Algumas com usos de falcão, por exemplo, como os de tipo Springer. E havia uma galinhola muito popular na época, que Woodcock é o nome, né? Que se escondia sob pequenos arbustos. E para esse tipo de caça se preferia espênios menores, né? Porque podiam se enfiar melhor embaixo dos arbustos para desintocá-las, né? E até para que se pudesse controlar melhor, né, nesse tipo de caça. Então se iniciou um processo na busca de spaniels de tamanho menor, isso nos dois continentes, né? Simplesmente separando, selecionando nas ninhadas para buscar cachorros menores. Para vocês terem uma ideia da história, eu fiz uma citação rápida. Essa raça ela é americana, então ela é reclamada pelos Estados Unidos. Né? Nos Estados Unidos, foi fundado o American Spaniel Club em 1881, quando se criou os estándares para diferentes tipos de spaniel. Na verdade, é a data da oficialização da raça Cocker americana. E a partir daí, nos Estados Unidos, eles eram mostrados todos os cockers de todos os tipos juntos. Então, se a gente tinha algum cocker semelhante ao tipo inglês, ao tipo cocker inglês, entrava junto, né? Como cocker spaniel, em 1881. Em 1936, vejo que se passou bastante tempo, o cocker spaniel inglês recebe um status de variedade, né? E os criadores começaram, então, a querer separar o tipo inglês, né, do tipo americano. Em 1946 apenas é que o Cocker Spaniel inglês foi reconhecido como uma raça separada nos Estados Unidos. Então, vocês vejam que é bastante tempo depois que passou isso o Cocker inglês nos Estados Unidos. A gente sabe que na Europa a história é mais ou menos o contrário. Né? Em 1946, em 1893, o The Kennel Club começa a separar os diferentes tipos de spaniel e é onde, mais ou menos, se inicia o cocker inglês na Europa. Isso, na verdade, é para a gente entender como, naquele momento em que o objetivo era separar spaniels menores, não existia o cocker inglês na América. E também, na Europa, não existiu o cocker americano. O objetivo era simplesmente selecionar tipos menores. E é por isso que vocês vão ver depois no padrão, a frase célebre do padrão do cocker americano foi criado para ser o menor cão do grupo dos spaniels, do oitavo grupo.
Falando um pouquinho de origem, né, embora existam algumas controvérsias, se reconhece como pai do Cocker americano um cachorro chamado Obo, né? O Obo 2, na verdade, corrigindo. O Obo 2 ele nasceu nos Estados Unidos, mas ele veio no ventre de uma cadela chamada Chloe. Essa Chloe foi importada da Inglaterra, prenha de um cão chamado Obo 1, né? O Obo pai. Esse Obupai veio lá na Europa a ser o antecessor ou pai do Cocker inglês, mas foi o Obo 2 que é considerado como o pai do Cocker americano e que as linhas de criação do Cocker americano tinham, de alguma maneira, que ter alguma coisa do Obo 2 nos seus pedigrees, né? Muitas cadelas foram mandadas para cruzar com esse cachorro, até que se chegasse no Cocker americano de hoje, depois de uma seleção, né? E, na verdade, é interessante porque esse Obo 2, ele não lembra muito um Cocker americano, ele lembrava muito mais um Field Spaniel, pelas suas proporções, né? Ele tinha uma excelente ossatura, um temperamento excelente. Segundo vários registros, ele era um pouco prognata, um pouquinho prognata, mas ele era um cachorro que vocês vão ver mais adiante, que lembra realmente mais um Field Spaniel. Apresento a vocês o Eurasian, né, o Woodcock, né, mais comum na Europa, e a versão americana, né, a Woodcock americana. São as galinholas, né, que tinham a sua caça tão popular e que motivaram a formação da raça Cocker. Por isso se chama Cocker, né, Woodcock com Cocker. Para registros, né, o American Woodcock ele tem uma média de 140, 240, 250 gramas. Então, por isso a gente também tem que valorizar que um Cocker americano tenha comprimento de focinho e dentes e uma ossatura que permita segurar esse tipo de caça, né? Aí com vocês o Obo 2, ó, lá em cima, o com preto, muita ossatura, se nota, né? As proporções um pouco alongado, né? Meio baixote, realmente acho que mudou bastante desde o início da raça. Algumas outras fotos de outros cachorros, né? Cachorros famosos a seu tempo, e a gente já repara que houve uma evolução, né, no tipo, né? Aqui também a evolução segue, a proporção de cabeça começou a mudar, as linhas superiores, né, angulações, pelagem, nem se fala, né, até chegar a um tipo mais ou menos perto do que a gente tem hoje. Falando de proporções da raça, o Cocker americano ele é medido, né, de uma linha que vai lá da ponta do externo até a ponta do isco, e essa linha, né, ela tem que ser ligeiramente maior do que uma linha vertical que vai lá da escada, da cernelha até o chão. Essa é a proporção medida desde o padrão de alteração de 1992. Um cão nunca deve parecer longo ou baixo. E se deseja um cão de muito boa ossatura, que é uma coisa que a gente tem que aprender a valorizar. Às vezes o cachorro pode ser bem proporcionado, mas tem uma ossatura muito delicada, e então a gente já tem que se perguntar, e a função de um cachorro mais leve, né? E a musculatura de um cachorro mais leve, é tudo muito, muito importante. Inclusive, antes deste padrão, talvez os árbitros mais antigos, os criadores mais antigos, nós tínhamos um outro padrão que, de certa forma, sugeria que o cão fosse um pouco mais alto do que longo. E isso motivou a ideia de que o Cocker americano tem que ser curto. Então, o Cocker americano não é um cão curto. O Standard já foi modificado, porque, na época, cães muito curtos apareciam com problemas sérios de angulações, e aí eram cães que não tinham rendimento, não conseguiam andar para frente, né? Faziam o movimento de caranguejo, né? Então, realmente lembrar, o Cocker americano não é um cão curto, né? Se deseja que seja um pouco compacto, claro, né? Mas isso é importante notar. Falando de cabeça, né? Uma cabeça muito peculiar, né? E ela sempre é avaliada em vários aspectos, né?
A cabeça, acho que para mim uma das coisas mais importantes é a expressão final, né? Essa expressão que quando você olha para um cocker, você tem que ter aquele appealing, né? Aquela coisa, né? Que ele te olha e te ganha, né? Então, que não pareça um pouco agressivo, que não pareça um pouco... E essa expressão, ela é dada por um conjunto de coisas, né? A formação de olhos, o conjunto, né? Cor de olhos, cor de rima das pálpebras, as orelhas, a maneira como a cor da trufa. Então, é importante que o resultado final seja um resultado com uma expressão bonita, uma expressão delicada e suplicante. Quando a gente olha uma cabeça de um cocker olhando de frente, né? A gente percebe ali aquele crânio arredondado, sem exagero, mas é um crânio realmente arredondado, as sobrancelhas claramente definidas e um stop bem pronunciado. A estrutura sobre os olhos, né, com um bom cinzelamento, refinamento e sem grandes proeminências na região das bochechas. O focinho, ele também se deseja sempre um focinho bem quadrado, né, uma largura de mandíbula suficiente, de modo que, visto de frente, a maior largura do crânio, que aqui no desenho eu coloquei a letra A, né, ela deve ser igual à largura do focinho, a maior largura do focinho, né, podendo lembrar um número 8, né, olhando de frente se pode lembrar o número 8, porque as larguras são assemelhadas, devem ser assemelhadas. E da mesma forma, né, olhando ele de perfil, na diagonal, a gente percebe que existe uma medida em que se pega um ponto do stop até a ponta da trufa, e essa distância ela tem que ser menor do que a distância que vai do mesmo stop, ali, do mesmo pontinho do stop, subindo pela testa, passando pela coroa e chegando lá no osso occipital ali atrás, né? Então, mais ou menos aqui nesses cachorros, onde você percebe o comprimento do focinho, metade do comprimento do stop até o occipital, porém passando pela parte superior. Mais ou menos, né, gente? Mais ou menos é o que a gente deseja. Chamada Sporting Head, que é a cabeça correta. Um cachorro preto e um cachorro preto branco e tan, né, ou tricolor. Focinho, então, largo, né, profundo e quadrado se for visto de frente. A trufa larga, né, como nos cães de caça tem que ter, com narinas bem abertas, para cumprir realmente a função da raça. Essa trufa ela é sempre preta nos cães pretos, nos black and tans, ou preto e tans, e nos preto e brancos, sempre preto. E ela é sempre marrom ou cor de fígado nos cães marrom chocolates. Nos dourados e brancos, ela pode ser marrom ou pode ser preta. Né? Quanto mais escura, melhor. A gente prefere as mais escuras, é óbvio. Né? Mas, apesar de poder alterar um pouco a expressão, uma trufa clara, uma trufa marrom, num cachorro dourado e branco, a semelhança de outras raças, como pointers e tudo, é uma coisa prevista no padrão. Os lábios superiores cheios e pendentes o suficiente para cobrir a mandíbula sem grandes exageros. Óbvio que, de acordo com a linha de sangue, né, isso sempre é determinado por genética, existem cães que têm mais bochechas, outros um pouco menos. Né, a gente quer que existam bochechas, né, suficientemente para cobrir a mandíbula sem modificar tanto a expressão. Olhos bem ajustados com um formato ligeiramente amendoados. Né? Olhos pequenos, olhos estreitos, pálpebras caídas, né, que podem inclusive afetar a saúde dos olhos, alteram a expressão também. Né? Cor da íris é marrom e é sempre melhor a mais escura. Eu lembro, claro, os cães chocolates eles têm essa particularidade de nascerem com olhos azuis lindos, né? E depois vão indo para o verde, chegam ao âmbar e a tons mais escuros de castanho. Né? Alguns não conseguem atingir uma cor muito escura, mas são permitidos nos fígados dos chocolates. As orelhas de couro fino, pendentes, bem caídas e inseridas não muito mais altas do que o limite inferior do olho. Alguns desenhos, né, que mostram bem no centro ali o que seria um focinho correto,
Embaixo, que seriam as orelhas inseridas corretamente, ali alinhadas com a parte inferior dos olhos. No lado, na linha vertical anterior, as coisas indesejadas, né, com o focinho muito curto, com o focinho muito longo também, ou com lábios muito pendentes. Vocês reparem como os lábios pendentes alteram a expressão também. Né? Atrás, orelhas inseridas altas, né? E embaixo, orelhas inseridas muito baixas. Todas essas coisas são muito comuns na raça, né? Todos esses defeitos citados aqui nos desenhos, mostrados nos desenhos. Dentes e mordeduras, né? Dentes fortes, não muito pequenos e em tesoura. Esses desenhos, inclusive, eles vieram lá do manual de formação, oferecido pelo APC, né? American Dental Club, e onde vocês podem perceber que a tesoura é uma tesoura discreta, né? Um ligeiro desvio na mordida correta, num exemplar de qualidade, pode ser tolerado. Não é preferido, óbvio, mas pode ser tolerado. E, na verdade, nos últimos anos, nós perdemos os dentes grandes da raça, né? Foi uma realidade, né? Nós perdemos os tão desejados dentes grandes. Acho que é uma coisa que os juízes deveriam começar a ficar um pouco mais atentos e observar e preferir isso, né? Mordidas na linha inferior, aqui na linha pinça e torquês, né, uma mordida de topo, né, ela ainda pode ser funcional, mas ela pode levar a um desgaste dos dentes. Né. O prognatismo inferior, né, falta complicada, infelizmente é comum também na raça, porque houve um trabalho de encurtamento, né, de cana do focinho, né, mas é um problema sério, e um prognatismo superior, né, todos os defeitos. Então, a mordida de um cocker americano em tesoura. Um detalhe é que o padrão ele fala assim, em tesoura. Ele não pede uma tesoura perfeita, regular e completa, como faz em outras raças, né? É mais ou menos um desenho de uma tesoura discreta, né? Pode ser uma tesoura melhor do que isso, claro, mas para ficar claro, isso é uma tesoura, né? Repare que os incisivos de baixo, os laterais, né? Eles ficam um pouquinho, às vezes, querendo sair fora. Claro, se sai um pouquinho fora, pode-se considerar uma falta, mas, enfim, tem que se julgar no conjunto, né? Dentro da qualidade do exemplar. Okay? Dentes grandes, né? Sempre preferidos. Eu fiz aqui salvei um estudo, né? Que foi uma publicação feita numa revista, por estar um pouco apagado, feita por um juiz, né? E criador lá no início de 1990, alguma coisa, né? Mas que é bastante atual, né? Então a gente, em cada coluna vertical tem tem um cachorro. Como excelente, o cão da frente. Reparem que tem bom stop, né? Um focinho quadrado, os lábios grossos, com bom cinzelamento sobre os olhos. O focinho é tão largo quanto o crânio. E as proporções de crânio e focinho são adequadas. Né? O boa, né? Ali como classificado como boa, a gente tem um bom tipo e uma proporção crânio e focinho ainda, né? O stop um pouquinho raso já, e o crânio um pouquinho largo em proporção à largura do focinho. Mas é uma cabeça aceitável, né? Um pouco feminina, talvez. Não sei se esse cachorro é uma fêmea, mas é uma cabeça que não é a excelente, mas é boa. Né? Depois nós temos o terceiro exemplo, né? Classificado como pobre. Né? Acho que já se começa a ver os problemas. Né? Focinho muito longo, cabeça plana, o stop raso, com boas orelhas, já com uma aparência de round, né? Com mais espaço entre os olhos. Né? Ainda tem alguma qualidade, mas é uma cabeça pobre. Temos uma cabeça classificada aqui como muito pobre, né? Com bons olhos escuros, né? E focinho bastante pequeno, né? Ainda quadrado, né? E a cabeça plana. Já não tem aquele, perdeu aquele arredondado, né? Também falta de lábios, né? Focinho alongado, né? A inserção de orelhas é boa, né? A gente, nesse momento, tenta procurar qualidade nesse tipo de cabeça, porque
E aí, né, num ato de maldade, o autor classificou com a palavra atrocidade essa última coluna, né, com uma total falta de tipo. Então, você vê lábios finos, focinho longo, cabeça plana sem cinzelamento, de tipo round, né, lembra mais até, né, um setter, né, do que um cocker. E é interessante, segundo esse estudo, porque o cão aqui da coluna atrocidade, ele é irmão de ninhada do cão da coluna excelente, né? Óbvio que com o passar dos anos e o bom trabalho dos criadores, a gente cada vez tem uma coisa mais homogênea nas ninhadas, mas obviamente que genética é engraçado e traz coisas de trás. Então, eventualmente, numa ninhada, acho que em todas as raças você vai ter algo estranho. Falando um pouquinho de uma cabeça chamada tipo plush, né? A cabeça tipo plush, ela foi preferida por alguns criadores durante anos. Hoje o AKC ele faz um trabalho no sentido de se evitar, tem sentido cada vez menos as cabeças plush. Isso que é um tipo de cabeça que não é a cabeça do padrão. Uma cabeça bem atrativa, vocês veem, né? Um focinho cortadinho, né? Mas ela é acompanhada de vários problemas, né? Além de não ser a cabeça do standard, ela é acompanhada de vários problemas. A primeira dela é a expressão. Vocês reparem, claro, existem as cabeças mais plush e as menos, né? Existem as mais extremadas, mas vocês percebem que a expressão muda, né? E vocês imaginam que poderá se ter problemas com a respiração, né? Porque começa a encurtar a cana nasal, começa a sobrar pele que precisa se acomodar, então possivelmente você vai ter mais barbelas, né? A presença de mais barbelas, a inserção de orelhas tende a ser mais alta, e o problema mais sério, né, e mais urgente, que são os dentes, né? Começam a aparecer problemas dentários. Então, dentes pequenos, né, a ausência de dentes, problemas de oclusão dentária, né, prognatismo. Então, assim, uma coisa interessante. É bonito, mas não é o correto, não é o desejado, né? A cabeça correta é a tipo esporte. Seguindo agora, vamos falar do pescoço. O padrão é claro, né? Um comprimento suficiente para que a trufa alcance o solo, bem musculado e sem barbelas, adequado à função. Um dorso forte, uma linha superior com uma inclinação descendente da cernelha até a garupa. Lembrando que, no movimento, essa linha superior ela tende ao plano, né? Então, um cão que, na hora de se movimenta fazendo isso, com uma linha superior muito descendente, ele tem problema de angulação, né? O peito sempre profundo, alcançando os cotovelos, e uma cauda que é inserida e portada no prolongamento da linha superior, se movimentando alegremente, íntegra ou amputada. Você pode optar por manter pelos na cauda, né? Você pode franjada, como uma cauda de setter, ou pelada, né? Ou sem pelos. A maioria dos criadores, até onde eu sei, dos expositores, preferem tirar os pelos, né? E nunca a cauda de terra. Isso é importante porque, por exemplo, nas últimas nacionais, a variedade preta tem tido uma incidência muito alta de inserção de cauda alta, né? As caudas térreas. E nós que julgamos, nós como juízes sabemos que uma cauda inserida alta, ela é, na verdade, ela traduz um problema de garupa, né? De ossos, né? Ossos da garupa. Por isso que ela vai ser inserida mais alta ou mais baixa. E, obviamente, isso vai implicar na movimentação e na função do exemplar. Membros anteriores retos, bem descidos, paralelos, bem musculados, com ossatura forte, cotovelos bem ajustados diretamente abaixo do ponto mais alto da escápula, né? Com metacarpos curtos, posteriores com uma ossatura forte, paralelos e bem musculados, né? As patas fortes com almofadas grossas e que no movimento não viram nem para dentro e nem para fora. E por isso, é muito importante que essas almofadas estejam sempre bem limpas, bem livres de pelos, né? Alguns criadores, alguns mais experts poderão, inclusive, observar que as almofadas plantares das patas posteriores, elas costumam gastar de maneira mais
mais parelha, mais homogênea, né? Às vezes a gente percebe que está um pouco mais com maior calosidade de um lado, né? Ou mais preservada, mais macia de outro. Isso também pode ser um dado importante para a gente avaliar a maneira como o cachorro realmente pisa, né? Desenhos, né? Desenhos do manual do American Kennel Club, mostrando que é um cão correto, né? Facinho de entender, com pelo parado, em movimento, vindo, depois indo, né? Com pelo sempre. Alguns problemas comuns também, frente de pombo, né? Pelo costuma é uma maravilha, pelo esconde tudo, né? Mas só que não, né? Na verdade, para quem conhece, bota para mover, sabe tocar onde tocar e vai observar. A frente de pombo lá em cima, né? O cachorro andando, jogando cotovelos para fora, né? Ou fazendo movimento de remador. Frentes muito largas também podem aparecer. Do outro lado, frente estreita, né? Com a mãozinha francesa até, a frente estreita. E vocês imaginam que esse cachorro vai alcançar de uma maneira, vai ser bem prejudicado e bem desgastante esse movimento. E os jarretes de vaca, né? Que alteram totalmente a força propulsora do animal. Falar de correta estrutura é falar de angulação, né? Aqui também, como nas outras raças, a gente sabe que para que a gente tenha um alcance, né? Movimento de busca, de alcance do anterior adequado, a gente precisa de uma articulação escapulohumeral próxima de 90 graus. Para que se chegue a isso, ela depende especialmente de que a escápula e o húmero tenham o mesmo comprimento, né? A perfeita angulação do trem posterior também é uma angulação de 90 graus, angulação de joelho, ali, né, com o osso da perna e da coxa, entre o fêmur e os ossos da perna. Isso também vai garantir que haja uma adequada força propulsora vinda de trás. Falando rapidamente em ombro, né, que o primeiro desenho é o que se quer, né, uma escápula e ombro de comprimento iguais, fazendo mais ou menos os 90 graus, e aí a gente vai ter lá o cotovelo bem alinhado ali na linha da seta vermelha, cor de laranja, tudo na mesma linha, né, o bom pescoço. Já atrás a gente tem um número mais curto do que a escápula, né, e por isso ele acaba se verticalizando um pouco, e a gente vai ter uma frente mais reta, mais estreitada, e um pescoço que acaba sendo colocado mais para cima e mais para trás. Outros dois exemplos de problemas, né? Um húmero e uma escápula, dessa vez com comprimento igual, mas ambos são curtos, né? E aí acaba deslocando todo o conjunto um pouco mais para frente de onde deveria estar. Obviamente que o alcance desse cão e o rendimento dele na função vai ser prejudicado. A gente vai ter um pescoço curto, portado mais para frente, porque a cervelha foi para frente. E o cotovelo vai seguir alinhado com a escápula, mas tudo mais para frente, né? No exemplo de trás, uma escápula mais curta, ficou verticalizada, né? E aí a gente tem uma frente exagerada, às vezes projetada para frente. O pescoço curto, portado para frente, e os cotovelos novamente em desalinho com a escápula, né? Falando um pouquinho sobre pelagem, né? Na cabeça ela é curta e fina. No corpo é de comprimento médio e é bastante subpelo para proteção. As orelhas, o peito, o abdômen e as pernas são bem franjados, mas sem excesso a ponto de esconder as verdadeiras linhas e movimentos de um cocker, ou afetar a sua aparência e a função de um cão de caça moderadamente peludo. A textura é muito importante, a pelagem é sedosa, lisa ou ligeiramente angulada e de uma textura de fáceis cuidados. Então, pelagem excessiva, enrolada ou textura de algodão devem ser severamente penalizadas. Hoje existem diversos recursos, né, tanto na manutenção quanto no preparo de um cão para exposição. Você pode tratar o pelo para que ele, né, tenha uma saúde melhor, uma aparência final melhor, óbvio. Mas se o juiz perceber realmente uma textura muito enrolada, muito penalizem. Isso é difícil, inclusive, de corrigir no programa de criação.
E, assim, não é um Lhasa, né? Quer dizer, então a gente tem que saber que aquela pelagem excessiva tem que permitir que o cachorro possa andar. Pelagem excessiva, vindo até o chão, né? Realmente o cachorro não consegue pisar. Ele, às vezes, faz até movimento de caranguejo, não por um problema de estrutura, mas porque ele não consegue pisar com a pata de trás, próximo, porque tem pelo demais. Então, é importante saber que o excesso de trimming, de pelo, desculpem, deve ser desencorajado. O uso de máquina de tosa para dorso é indesejável. Se faz com faquinha, né, com pedra, arrancando sobre pelo, sentando pelo, num trabalho bem manual. Né? E óbvio que a tosa, o trimming, deve ser feito de maneira a parecer o mais natural possível. Né? Claro, alguns acabamentos, alguns arredondamentos que se faz para deixar o cão mais bonito, se colaborarem para mostrar, né, a função e a qualidade do cachorro, dentro daquele limite de tentar parecer natural. Cores e variedades. Né? As cores no cocker americano, as cores primárias ou principais são 3 cores, que é o preto naqueles quadradinhos lá em cima, né, que eu coloquei. Preto no quadradinho central, o dourado, né, o creme, o dourado, né, e no último quadradinho o marrom chocolate. São as 3 cores primárias do cocker. A gente sabe que existe também o branco, que é considerado uma outra cor, uma cor secundária, mas todos os cockers americanos vão ter uma dessas 3 cores. E a partir disso, elas foram divididas em variedades. A variedade preta é onde nós temos os cães de cor sólida preta, né? E também os cães pretos com marcas castanhas, né? Os chamados black and tan, ou preto e tan. O preto deve ser intenso. Nuances de marrom ou de fígado nesses pretos não são desejáveis, né? Obviamente depende da manutenção, do ambiente, enfim. E uma pequena mancha branca no peito ou na garganta é admissível. Mas branco em qualquer outra região deve ser desqualificado. Né? Então, assim, uma mancha branca na testa, no focinho, no pé, isso por favor, falta para desqualificação. A segunda variedade, a variedade Ascov, é uma variedade de cães sólidos de qualquer cor, menos o preto. Né? Então, a gente tem os cremes, né, do creme mais claro, né, até o avermelhado, né? E também temos os tons de chocolate, não sólidos chocolates, que também mudam um pouco, né? O tom do chocolate mais claro, o chocolate mais escuro, como variedade Ascov. Dentro dessa variedade, eles poderão ter a marcação TAN, no caso dos chocolates, poderão ter o TAN, a semelhante dos Black and Tans, né? E o resultado final, em termos de combinação de cores, como no caso, por exemplo, de um Doberman marrom, né? Com o chocolate, o fígado e o TAN. E a terceira variedade é a variedade Particolor, onde a gente tem o branco, né? 2 ou mais cores definidas, uma das quais deverá sempre ser o branco. E é importante lembrar que a gente, tecnicamente, chama essas cores sempre, iniciando pela cor primária. Então, o primeiro cão é um cão preto, branco e tan, né? O segundo cão, por mais branco que seja, é um cão dourado e branco, ou vermelho e branco, né? Não o contrário. A gente tem o branco, preto e branco, o vermelho e branco, né? Temos o marrom chocolate branco e temos, né, os ruãos que são a cor mais rara na raça. Eu vou mostrar depois fotos dos ruãos e dar uma explicação rápida. Essas cores elas poderão ter ou não as marcas TAN. Você vê que o primeiro cachorro aqui, né, o preto e branco, ele tem a marcação TAN e é sempre preferível que as marcas castanhas sejam localizadas no mesmo lugar das marcas castanhas das variedades preto e Ascov. Os exemplares da cor ruão são classificados como particolor, né? E é importante, né? Se a cor primária ocupar uma área igual ou maior de 90%, o exemplar pode ser desqualificado. Tá bem? Então, por exemplo, um preto e branco, onde tenha tanto preto que ultrapassa 90%, né? É desqualificado. Não há, né? Não tem dúvida.
Aqui também um particolor branco e chocolate em cima, né? Branco e chocolate. Embaixo, dois exemplares particolors Huon, né? Que é, na verdade, ali tem um pelo totalmente preto, inteiramente preto, no primeiro exemplar, e um pelo inteiramente branco, só que mesclados. Eles formam uma mescla, né? Esse exemplar na luz do sol, né? Alguém encontra um certo azulado, que se chama de azul Huon, e atrás uma foto de um exemplar chocolate Huon, né? O fígado Huon, é a mesma coisa. É muito importante, né, salientar que nesses exemplares Huon, o pelo é inteiramente da mesma cor. Então, pelo branco, totalmente branco, pelo preto, totalmente preto. Isso é bem interessante para que a gente possa, mais tarde, saber fazer a diferença entre um Huon e um Merle, né? Falando agora das marcas castanhas que acompanham ou não os cachorros, né, os cockers. Essas marcas elas podem ir desde um tom bem pálido, né, bem discreto de tan, até um tom mais avermelhado. E ele não deve ser exagerado também, não deve ultrapassar 10% do cocker. Tan em excesso deve ser desqualificado, acima desses 10%. Nos pretos e nos marrom chocolates, elas têm que estar obrigatoriamente em alguns locais, né? Então, um ponto em cima de cada olho, nos lados do focinho e nas bochechas, nos lados internos das orelhas, nos pés e nas pernas, né, até uma certa altura, bem abaixo dos cotovelos, e embaixo do rabo, né? Então, acho que é uma marcação bem semelhante a de outras raças, como Rottweiler, por exemplo. Uma observação é que não é obrigatório que haja o TAN no peito. Pode ter, pode não ter. É o único local onde não é considerado obrigatório. E se faltar nos pontos obrigatórios, é também uma outra falta desqualificante. Então, vocês percebem que há várias faltas desqualificantes na raça, né? As marcas TANs que estão ali, né, não são visíveis, muito visíveis, ou são restritas a traços. Bom, ela está ali, então tudo bem, mas pode ser penalizado, sim, né, entrando mais como uma falta na avaliação do conjunto. E o TAN, ele entre os olhos, exageradamente sobre o focinho, né, pegando a cana nasal superior toda, ele também tem que ser penalizado. Falando do Sable, né, que é o padrão proscrito, né, ele foi aceito pelo American Kennel Club até 1992, campeões até 1992. É um outro padrão, né? Não está no padrão oficial da AFC ainda, embora existam reuniões periódicas no American Kennel Club para tentar reintroduzir ela no padrão. Você vai encontrar, se for jogar no Canadá, se for jogar em alguns outros países de outros sistemas, cães no padrão Sable, né? Na verdade, é um pelo que inicia em uma cor e na ponta do mesmo pelo ele tem um sombreado, ele fica preto, né? É um sombreado realmente. Não existe nenhuma relação dessa cor com problemas de saúde. Eles realmente não são aceitos por questões, né, políticas, talvez, dentro da raça, e por não saber bem onde encaixar, e porque parece que alguns estudos sugerem que você cruzando sables com outras cores, você começa até a alterar a qualidade das outras cores, né? Então, movimentação. Mais uma vez a frase, né? Frase que nos acompanha: o cocker americano foi criado para ser o menor dos spaniels e possui uma movimentação típica. Ele realmente foi criado para ser o menor dos spaniels, mas essa frase sempre entendida dentro do contexto da época em que se queria separar os menores spaniels dos spaniels grandes, né? E por isso naquela época não existia outras raças como cocker inglês, como o Sussex não estava reconhecido no AKC, então era o objetivo, né? Selecionar cães menores. Então, realmente ele foi selecionado para ser o menor dos spaniels, com um conceito relativo, né? Nós vamos depois ver por quê. O pré-requisito para uma boa movimentação é o equilíbrio entre o trem anterior e o trem posterior. A força propulsora que vem do trem posterior deve fluir até ser corretamente utilizada pelo trem anterior em um excelente movimento de alcance.
E isso tudo com uma movimentação coordenada, suave, fácil, né? sem o cachorro cansar. Animação excessiva não deve ser confundida com movimentação adequada. Então, por favor, handlers, não mostrar os cães o tempo inteiro correndo, né? O tempo inteiro, porque realmente você não consegue apreciar a evolução do movimento e algumas vezes prejudica a avaliação do hábito no tão pouco tempo que a gente tem para fazer um julgamento. Outra vez, para garantir um alcance adequado, uma angulação escapulomeral próxima aos 90, né? E o comprimento e a angulação de garupa também, como a gente conversou. A construção de garupa deve ser construída para garantir uma força propulsora adequada. E um cocker balanceado deve se mover mantendo uma linha superior firme e próxima à horizontal. Esses desenhos de um cachorro sem pelo, né, porque como o pelo esconde tudo, mostra um pouquinho, né, esse exemplar aqui, que se movimenta com excelente alcance. Notem a pata da frente, bem à frente do focinho ali, e na ida e na vinda também, e voltando, né? Mantendo a linha superior, uma linha que tende a horizontal, né? Ligeiramente descendente, claro, mas não como é com um cão parado, né? Perfeitamente aceitável e desejado. Problemas comuns, né? Aqui no cão de cima, um cachorro que tem uma correta angulação na frente, ó, teoricamente alcança muito bem, mas é muito angulado, né? Lá atrás, em vez de 90 graus no joelho, tem 120. Aí algum desses ossos está um comprimento acima do que deveria e acaba se acomodando tudo, mantendo essa angulação de 120. O que acontece? Além da inserção de cauda baixa, a gente vai ter uma propulsão deficiente, né? O cachorro não tem muita força para iniciar e manter o movimento. Linha superior, quando a propulsão é insuficiente, acaba selando. No meio, isso é muito comum, né? Vários cachorros que ganham muito, inclusive, têm esse problema, angulações erradas na frente e atrás, né? O cachorro, obviamente, tem uma propulsão diminuída, mas ele também tem um alcance diminuído, né? Então, o errado que é equilibrado. O que vai acontecer? Ele vai andar bonito, ele vai andar com uma linha superior que vai se manter, provavelmente retinha, bonita, né? Como a gente não tem muito tempo num julgamento, não se vai poder dar tantas voltas assim, mas vocês podem imaginar que esse cachorro na função ele vai, por fazer um alcance menor, cansar mais rápido e perder o seu rendimento. Embaixo, a gente tem uma angulação anterior deficiente, né? E é correta lá no posterior. Então, tem uma força propulsora legal, boa, né, adequada, mas não tem alcance. O cachorro que vai acabar, provavelmente, fazendo uma linha superior carpeada, né, quanto mais for exigido dele. Falando de faltas, qualquer desvio nos termos deste padrão deve ser considerado como falta e penalizado na exata proporção de sua gravidade e nos seus efeitos na saúde e no bem-estar do cão. Obviamente que 2 testículos bem descidos, né, a gente tem que ligar as faltas, lembrar das faltas gerais, etc. Falando de tamanho, o padrão ele pede para machos um tamanho ideal de 38,1 centímetros. Na verdade, é um tamanho, uma altura de 36,86 centímetros até 39,37 centímetros. E para as fêmeas, o tamanho ideal de 35,56 centímetros, mas que, na verdade, vai de 34,29 até 36,83. Então, percebam aqui, ó, a altura abaixo dos limites devem ser penalizadas e a altura acima dos limites devem ser desqualificadas. A altura é uma falta desqualificante para a raça. Percebam que, então, o macho pode ir até 39,37 centímetros, ok? Mas aí a gente compara a altura, por exemplo, com outros spaniels que têm aqui suas alturas, né? O Cocker Spaniel inglês, grupo 8, e o Sussex Spaniel, imaginando que esses cães, numa amostragem de um grupo, por exemplo, que se esteja julgando, imaginando que eles estejam no limite menor, né? Ou até mesmo que possa estar um pouquinho abaixo disso, que às vezes acontece, e para essas raças seria uma falta, mas uma falta menor, acredito.
39 centímetros. Então tá. E aí um Cocker americano que daqui a pouco pode dar a coincidência de ser um Cocker de 39 centímetros também, ou de 39,3 centímetros, que está dentro. Então, nesse momento, nós vamos nos dar conta que nem sempre o Cocker americano vai ser o menor cão na amostragem que estivesse olhando, embora seja o desejado, né? E ainda assim estariam todos os cães dentro do standard. Faltas desqualificantes, né? Aqui a agressividade ou timidez excessiva, né? A outra falta desqualificante, então, agora pontuando, relacionadas à cor e à marcação. Relacionadas à cor, as cores e os padrões são os únicos aceitos. Todas as outras cores implicam desqualificação. Pretos, então, não podem ter manchas brancas, exceto manchas brancas no peito e na garganta. Os Ascovs, que são os dourados e os chocolates, não podem ter manchas brancas, exceto no peito e na garganta. O Particolor é a cor principal em 90% ou mais. Então, é aquilo que eu falei, né? Um preto e branco, por exemplo, que tenha tanto preto assim, que ultrapasse os 90%, é uma falta desqualificante, porque já nem é mais um Particolor, né? Com relação às manchas, as marcações TAN, fica assim. Desqualificante quando tem um excesso de TAN, acima de 10%, e quando é ausente naqueles locais obrigatórios, né? A falta desqualificante por altura, né? Machos acima de 39 e 37, né? Que são as 15,5 polegadas, e as fêmeas acima de 36 e 83 centímetros, as 14,5 polegadas, são desqualificantes. Cockers grandes, acima do limite, é um problema, né? O juiz tem que realmente saber penalizar, né? Porque é falta desqualificante mesmo. Aqui, fotos, né? Exemplos breves de algumas desqualificações por cor. Então, vocês percebem, né, o cão da frente, um cão dourado, né, com ascot dourado, né, vermelho ou vermelho, mas que tem branco no focinho ali bastante, na testa, ele tem nos pés, ali no peito ainda poderia se aceitar. Do outro lado também a gente tem um dourado, né, um ascot dourado, que tem branco no focinho, né? E é impressionante que cães como esse a gente tem visto, às vezes, competindo em exposições e às vezes, o juiz, se por equívoco ou desconhecimento, acaba não considerando, mas é uma falta desqualificante, né? O branco não pode realmente ter na cabeça. Embaixo, né, um black and tan, um preto e tan, e que, na verdade, tem as patinhas, os pezinhos brancos, né? E na volta do focinho, no queixo branco. Isso também é falta desqualificante. Temos que falar sobre Merle, né? Porque nos Estados Unidos há um boom, né? Um boom cada vez mais, tenta se conter sobre os cães da cor Merle. Alguns com lindos olhos azuis, totalmente errados, mas alguns não, alguns têm olhos escuros também, ou um olho de cada cor. Você percebe basicamente que o pelo preto ele desbota, né? Ele é um aspecto marmóreo, né? Uma marmorização. Eu particularmente acho muito bonito o resultado final, né? Na pelagem, mas inadequado, principalmente quando a gente sabe a repercussão que o gene Merle tem na saúde, né? do exemplar. Diferenciar então do Rouen, né, que é aquele cachorro que pode no primeiro momento parecer parecido, né, ao Particolor Rouen, mas no Rouen a gente tem um pelo inteiramente da mesma cor, o preto é todo preto, não tem marmorização. E nesse caso há nuances dentro do próprio pelo. Os perigos do gene letal, para citar melhor, perigos na saúde ocular, né, casos de cegueira, ausência inclusive de globo ocular, né, surdez aparece muito frequentemente, alopécia ou alopecia aparece bastante, e uma neutropenia que é uma deficiência imunológica, né, de neutrófilos, e eles acabam realmente perdendo imunidade e adoecendo. Então, assim, o AKC provavelmente, se já não está, deve estar introduzindo na próxima alteração do padrão, pedindo um cuidado especial com a exclusão do Merle, né?
Falando em saúde, hoje acho que a gente tem que falar um pouco sobre isso, né? Porque a gente cria, mas pela paixão, mas há que se preocupar com o que a gente está criando, né? Com o impacto que isso vai ter. A catarata ainda é o problema principal. Aliás, a catarata e os problemas oculares nessa raça. Cada vez menos, graças ao trabalho sério dos criadores ao longo do mundo, né? Aí ela pode levar a cegueira. A catarata congênita aparece em média entre o primeiro e o quarto ano de idade, né? E ela parece ser causada por uma combinação de genes, ela parece ser multifatorial do ponto de vista genético e não existe ainda um teste genético que defina a catarata. Embora existam, né, milhares de estímulos e incentivos para estudos sendo feitos, não se conseguiu isolar ainda para a raça cocker americana o gene da catarata. O que a gente tem a nosso favor? Fazer o controle com o exame de fundo de olho periódico, né? Pelo menos anuais. Eu faço nos meus a cada 6 meses, mas acho que é onde a gente vai poder ver o início, uma catarata iniciando, né? Porque existem também as mais discretas e as mais visíveis, mesmo ao olho. A atrofia progressiva de retina é uma herança genética que é causada por um gene recessivo, onde começa a haver uma degeneração de células da retina, de neurônios ali, dos cones, né? E começa a levar a uma atrofia, uma cegueira. Mas para essa doença existe, né, o teste genético marcador do cromossomo 9, né, o PSD-PRA, e é feito, então, os criadores responsáveis, né, e interessados, eles têm como fazer e devem fazer essa investigação como parte de screening até antes de colocá-los em reprodução, né? O olho seco, muito comum, né? A queratoconjuntivite seca. Não há produção suficiente de lágrima e aí começa a haver conjuntivites, inflamações crônicas que se repetem na superfície do olho, né? Então, às vezes, realmente o pelo, né, mal parado, o cachorro que fica sem atenção e começa a espetar os pelos nos olhos, né? O prolapso da terceira pálpebra, quando não se dá atenção adequada, né, que é o chamado cherry eye, às vezes se opta por fazer a extirpação dessa glândula e com isso é frequente que diminua a lubrificação do olho. Bom, isso com o tempo pode levar a um olho seco, né, uma conjuntivite seca. Aqui também entram coisas ambientais, mas há que se ficar atento. Úlceras de córnea causadas por abrasão, causadas por agressão, também sempre olhar, sempre ver se tem alguma coisinha, cuidar, né? Faz parte do cuidado. Otites e otohematomas, né? Cães de orelhas longas, né? Se você principalmente se descuidar e não manter a orelha sempre livre de pelos por dentro, sempre bem arejada, não estiver ali fazendo limpeza frequente ou tratar precocemente uma otite que inicia, a gente pode ter problemas, né? A gente pode ter problemas de cuidar. Nefropatia familiar é uma degeneração progressiva e fatal, né? Que leva a um quadro de insuficiência renal e pode levar a óbito. Para isso também existe testes genéticos, né? Que se pode e se deve fazer, como o PRA. Displasia coxofemoral em qualquer espelho, muito controlada também, nos Estados Unidos mais ainda, né? Que é causada por uma combinação de genes diversos. E há a possibilidade de uma ação externa, ambiental, como exercício exagerado, piso inadequado, alimentação deficiente ou exagerada em proteínas. Controle feito com chapa, né? Chapa de quadril, né? Antes com 2 anos de idade, geralmente ainda se tem a chapa definitiva, há pessoas que fazem, criadores que optam por fazer preliminares, enfim, mais um cuidado, né? Depois, hipotireoidismo, né? Infelizmente comum na raça, né? Cardiomiopatias e valvulopatias genéticas, mas também ambientais, né? Alguns fatores ambientais e doenças podem levar a lesões de válvulas e tal, mas são menos comuns, mas são citadas também. Então, como conclusão do tópico saúde, eu diria assim, adquirir o hábito de examinar o seu cão, conhecer os seus hábitos e observar o seu estado geral, é importante.
Se ele apresenta dificuldades de se movimentar, se ele se desvia, se esbarra em objetos, se ele reage bem aos sons, se a pele se mantém saudável, né? E, na verdade, isso são tópicos de posse e de criação responsável, né? Evitar criar com cães muito jovens. Bom, isso é até uma coisa um pouco minha, né? Eu particularmente acho que eu tenho um resultado melhor se eu usar exemplares mais velhos, pelo simples fato também de que eu vou ter mais tempo, né, para observar a saúde deles, né? Então, um macho com 4 anos, né, com 3, 4 anos, para mim, na minha opinião pessoal, é o ideal, bem testadinho, né, claro, que nos dá mais garantia. Eliminar da criação cães com problema sério. Sérios, o que parece óbvio, né? Mas é óbvio, às vezes o cachorro pode ser maravilhoso, mas dependendo do problema que ele tenha, não é um cachorro para ser reproduzido, né? Procurar informações a respeito dos ancestrais, óbvio, e sempre testar. Eu deixo uma foto de 2 cães em função. E não é caçando o de coque, né? Eles estão caçando os lábios maiores, eles fazem isso também, embora tenham sido criados para cães menores. Então, todas essas coisas que a gente falou de estrutura, elas são extremamente importantes, né? Um focinho muito curto, que é o que falta na cabeça plush, uma alçatura adequada, e resistência, e ombros bem colocados, e angulações, tudo isso para que ele possa cumprir a função dele, né? Que é essa, né? E, obviamente, que a gente vê cães em exposições e às vezes se pergunta, mas um cão com essa pelagem exuberante que está sendo mantido, mostrado, ele pode caçar? É difícil, né? A gente está numa exposição de estrutura e beleza. Obviamente, se você colocar ele a caçar com aquele pelo, ele não vai conseguir manter o pelo. Até pode, mas com certeza vai dificultar um pouco. Mas é interessante saber que eles mantêm o instinto. E eu coloquei aqui algumas falas equivocadas que eu ouvi ao longo de alguns anos, né? De juízes, enfim, de pessoas em épocas diversas, e que achei interessante, né, comentar. A maioria delas já foi esclarecida. Então vamos lá, eu ouvi. Cocker americano tem que ser curtinho e compacto. Compacto, de certa forma, curtinho, a gente percebe que não, né? Um cão muito curto ele não vai conseguir andar, ele não vai ter rendimento. Então, o próprio padrão foi alterado em 92 já para ficar claro que ele tem que ser ligeiramente mais longo do que alto, certo? Outra, eu gostaria que ele fosse menor. O Cocker americano tem sempre que ser o menor cão do 8º grupo. O sempre eu tiraria. Ele tem que ser o menor cão do 8º grupo, mas a gente sempre tem que lembrar que existe essa possibilidade da gente, porque os standards, né, do Cocker e daquelas outras 2 raças que eu mostrei, às vezes podem se encostar um pouquinho. Mas é óbvio que a gente tem que evitar também os Cockers muito grandes, que visivelmente ultrapassem o padrão. E, na dúvida, né, o juiz pode pegar uma régua e medir, tomar a sua conduta. O Cocker americano tem que ter aquela cara de boxer, sabe? Nariz arrebitado. Isso eu escutei também. As cabeças tipo plush, elas têm isso, né? Elas têm cara de boxers, algumas até tiram aquela expressão doce que a gente quer e levam até uma expressão um pouco agressiva. A gente sabe, né, que a cabeça preferida é a Sporting, que não tem o nariz arrebitado, que não tem a cara de boxer de jeito nenhum. Gostei, mas aquele branco no peito pode? Pode, no peito pode, né? Claro, se não for um exagero, pode sim. Eu achei aquela boca um pouco errada, difícil, né? Aquela tesoura perfeita, regular e completa, quase sempre nem se acha mais. Não se acha, porque não está no padrão que tem que ser perfeita, regular e completa, né? Isso é uma coisa que está em outro padrão, que é do Cocker inglês, se não me engano, onde a gente tem uma proporção crânio-focinho totalmente diferente, né? Nessa raça houve um encurtamento, então a gente quer uma tesoura, né? E ponto. E depois, assim, sempre que eu julgo, eu tenho que esticar as orelhas até a ponta do focinho, é a técnica, né? Na verdade, isso é uma técnica no julgamento Cocker inglês, né? No Cocker americano, você olha, você já vê que o focinho é bem menor do que o crânio, né? E você já deveria perceber que a orelha do cão é maior, né? Porque
Enfim, se pode até fazer, mas não é a técnica indicada para o julgamento dessa raça. Tem algumas referências, né? Uma especial referência, né? A minha amiga Olga, né? Uma juíza do AKC, criadora do Canil Amunix, né? Que me deu bastante ajuda, né? Para a elaboração e para a revisão desse texto. Então, agradecimentos a Olga Evelyn. Um sonho para mim foi o Raça Cocker americano. Realmente foi vários desafios. A paixão realmente foi o que empurrou. Acho que, como acontece com todos nós, né, criadores, mas não podia ter chegado a lugar nenhum se não fosse através da interação com os outros, aprendendo e se informando e aprendendo com erros e acertos. Então, eu sou extremamente grato a todas as pessoas que, de alguma forma, sem saber ou sabendo, me ensinaram, né? Eu acho que, como diz a Yoko, né, como dizia a Yoko, um sonho sonhado sozinho é um sonho, né? Um sonho sonhado junto é realidade. Agradecimentos à CBKC, agradecimento aos organizadores, né, dessa plataforma aí que me ajuda a divulgar o meu trabalho, né, mas também me ajuda a aprender tanto, né, vendo o trabalho de outros criadores, de outros experts, e que ajuda a gente a permanecer todos juntos, né, nessa interação, nessa época, nesse momento tão difícil. Muito obrigado pela paciência e é isso.